Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui diariamente, por mais ou menos 15 minutos, à exceção dos sábados, nós estudamos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na segunda e última parte do livro, que trata dos exemplos, no capítulo 5, que fala sobre os suicidas, trazendo testemunhos de espíritos suicidas, e nós estamos vendo a terceira e última parte do caso de um ateu, o senhor JBB, não é isso? JBB. E aqui, então, foram feitas duas evocações, né? Uma do senhor JBD, suicida, e depois o seu irmão. O seu irmão também era ateu, os dois eram ateus, mas o irmão não se suicidou. E depois dessas duas mensagens terem sido recebidas, vamos lembrar que foi a família que pediu que fossem feitas as evocações, então a pessoa da família foram enviadas essas comunicações que foram feitas por psicografia, mas na psicografia é aquela que mantém a caligrafia do desencarnado, que é raro. Chico Xavier tinha esse tipo de mediunidade, e então é uma forma de se reconhecer a veracidade das comunicações, né? Foi então essas comunicações foram enviadas à família, a pessoa que pediu. E Kardec, então, começa dizendo: tendo transmitido à pessoa que nos pediu fazer as evocações, o resultado dessas evocações, ou seja, toda a comunicação, né, psicografada, as comunicações foram duas, dessa pessoa recebemos a resposta seguinte, aspas, não podeis crer, Senhor, o grande bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Então, eram dois irmãos, o sogro e o tio. Vejamos que é uma família que meio de parentesco, né? Nós o reconhecemos perfeitamente. Hoje reconhecemos aos dois. A escrita do primeiro, sobretudo, tem uma analogia impressionante com a que ele tinha quando vivo. Tanto melhor que durante os últimos meses que passou conosco, a sua escrita era brusca e indecifrável. Lembra que chegamos ver que Kardec diz que a letra era quase inelegível. Nela se encontram as mesmas formas de hastes de letras, de parágrafo e de certas letras. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, a não ser que está mais esclarecido sobre Deus, sobre a alma, sobre a eternidade, que ele negava tão formalmente antigamente. Ou seja, veio descobrir tudo isto da forma mais amarga possível, não é? Estamos, pois, perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus disso será glorificado pela nossa crença mais firme no Espiritismo. E nossos irmãos espíritos e viventes, ou seja, desencarnados e encarnados, com isso se tornarão melhores. A identidade de seu irmão não é menos evidente, na diferença imensa do ateu ao crente. Reconhecemos o seu caráter, o seu estilo, o seu boleio de frases, ou seja, era totalmente diferente do primeiro, né? Mas da mesma forma mantinha ali as características que ele tinha quando vivo. Uma palavra, sobretudo, nos impressionou, foi a de panaceia. Era a sua palavra habitual, dizia e a repetia a cada instante. A panaceia, ela é um pretenso remédio universal para todos os males físicos e morais. Tudo aquilo que se considera válido para resolver um problema. É a panaceia. Então, é uma forma de resolver as coisas, de dar um jeito, não é? É uma panaceia. Ele deu um jeito para resolver isso, não era o jeito certo, mas a panaceia. Então, ele usava muito essa palavra.
Comuniquei essas duas evocações a várias pessoas, que se impressionaram com a sua veracidade, mas os incrédulos, aqueles que partilham as opiniões de meus dois parentes, desejam respostas ainda mais categóricas, que o senhor D, por exemplo, precisasse o local onde foi enterrado, ou seja, começar a fazer umas perguntas para ver se ele sabe mesmo. Vejam bem, como é que o médium poderia saber a letra do falecido? Ah, mas só a letra não basta. Tem que dizer onde que ele está enterrado. Se dissesse que ia saber mais uma, e mais uma, e mais uma. Porque quem não quer se convencer não será convencido. Fato, não é? Onde foi enterrado, aquele onde se afogou, de que maneira dali foi tirado, etc. Para satisfazê-los e convencê-los, não poderias evocá-lo de novo, e nesse caso poderias bem lhe endereçar as seguintes perguntas: onde e como se cumpriu o seu suicídio? Quanto tempo ficou sob a água? Em que lugar o seu corpo foi encontrado? Em que lugar foi enterrado? De que maneira civil ou religiosa procedeu-se a sua inumação, etc. Poderia fazer isso? Pergunta o parente a Kardec. Quereis, eu vos peço, Senhor, fazer responder categoricamente a essas perguntas, que são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou persuadido do bem imenso que isso produzirá. Farei de modo que a minha carta vos chegue amanhã, sexta-feira, a fim de que possas fazer essa evocação na sessão da sociedade, que deverá ocorrer nesse dia, etc. Respondemos à carta por causa do fato de identidade que ela constata. Aí que fecha com aspas, acabou a carta do parente. Kardec comenta dizendo: respondemos a essa carta por causa do fato de identidade que ela constata. Aqui juntamos a resposta que lhe demos, para a instrução das pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Agora a resposta de Kardec de novo aqui ao parente. Ele mandou as comunicações, o parente respondeu pedindo que fosse perguntado um montão de coisa para o espírito, para poder dar as respostas lá para os incrédulos. E aí Kardec responde ao parente de novo. Quer dizer, de novo não, porque ele não tinha respondido, ele só tinha enviado as comunicações. Então agora Kardec realmente vai responder. As perguntas que nos pedistes endereçar ao espírito de vosso sogro, sem dúvida, são ditadas por uma louvável intenção, a de convencer os incrédulos, porque em vós não se mistura nenhum sentimento de dúvida e de curiosidade, mas um conhecimento mais perfeito da ciência espírita. Vos faria compreender que são supérfluas. Ou seja, sinceramente, isso aí não faz a menor diferença. Primeiro, pedindo-me para fazer os vossos parentes responderem categoricamente, sem dúvida, ignorais que não governamos os espíritos à nossa vontade. Eles respondem quando querem, como querem, e frequentemente como podem. A sua liberdade de ação é ainda maior que da sua vida, e eles têm mais meios de escaparem ao constrangimento moral que se quisesse exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que dão espontaneamente, de sua própria vontade, ou que nascem das circunstâncias, e na maior parte do tempo é em vão que se procura provocá-las. Vosso parente provou a sua identidade de maneira irrecusável, segundo vós. É, pois, mais que provável que recusaria responder a perguntas que, com razão, pode considerar como supérfluas, e feitas tendo em vista satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Poderia responder como fazem frequentemente outros espíritos em semelhante caso. Para que serve? Aí ele vai dizer que caso ele poderia responder, por exemplo, quando, aspas, para que serve perguntar coisas que sabeis?
Ele poderia dizer isso. Para que você perguntar coisa que sabeis? Acrescentará mesmo que o estado de perturbação e de sofrimento em que se encontra, porque ele era suicida, era bastante alto a sua perturbação, deve lhe tornar mais penosas as pesquisas desse gênero. É absolutamente como se quisesse constranger um doente, que pode apenas com dificuldade pensar e falar, a contar os detalhes de sua vida. Isso seguramente seria faltar às considerações que se deve à sua posição de doente. Quanto ao resultado que disso esperais, seria nulo. Ficai disso persuadido. É aquilo que nós falamos antes. As provas de identidade que foram fornecidas têm um valor bem maior. Por isso mesmo que são espontâneas e nada podia pôr sobre o seu caminho. Quer dizer, ele saber como foi, onde foi, em que lago foi, quanto tempo ficou lá embaixo d'água, onde foi enterrado. Olha, se ele fosse fazer uma pesquisa, era fácil chegar às respostas. Como é que provar que aquilo era realmente informação do espírito? Agora, a letra, a caligrafia, com todas as nuances, isso é muito mais difícil. Mas quem não se convence do mais difícil, por que vai se convencer de respostas que qualquer pesquisa na polícia ou no hospital poderia dar? Se os incrédulos não estão satisfeitos, não estariam mais, talvez menos ainda, por perguntas prévias que poderiam suspeitar de conivência. Conivência, ou seja, aí eu te passo as perguntas, você pesquisa das respostas que eu mando para eles, eles vão se sentir convencidos. Isso é tudo mentira. Poderia a pessoa, isso aí foi combinado. Por que as pessoas fazem as perguntas? É porque a pessoa não quer aceitar. Não aceita caligrafia. Há pessoas a quem nada pode convencer. Veriam com seus olhos os vossos parentes em pessoa e diriam, ainda assim, serem joguetes de alucinação. Mesmo se os parentes se materializassem na frente deles, eles iam dizer, nossa, estou tendo uma alucinação. Quem não quer crer não vai acreditar, mesmo que se materialize. É verdade. Continua Kardec. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fazeis, de evocar no mesmo dia em que deveria receber a sua carta. Olha só, interessante, né? Olha, eu vou mandar na sexta, no dia, já faça logo. Não são planejados os trabalhos? Tem espaço para isso acontecer? As pessoas nem não têm muita noção, né? Kardec está ali para atender o que a pessoa quer, na hora que ela quer. Sobre o pedido que me fazeis de evocar no mesmo dia em que deveria receber a sua carta. As evocações não se fazem assim, com uma varinha. Plim, olha lá. Vamos evocar, então vamos evocar agora. O fulano vai sair de onde está o fulano. O espírito desencarnado vai sair de onde ele está e vai aparecer na reunião. Então, as evocações não se fazem assim com uma varinha mágica, né? Os espíritos não respondem sempre ao nosso chamado. É necessário para isso que possam ou que queiram. É necessário, além disso, um médium que lhes convenha e que tenha a aptidão especial necessária. Que esse médium esteja disponível no momento dado. Que o meio seja simpático ao espírito, etc. Tantas circunstâncias pelas quais não se pode nunca responder e que importa conhecer quando se quer fazer a coisa seriamente. E pronto. O Kardec terminou sua carta ao parente e ficou assim. Nem precisou ter mais nenhuma outra comunicação, né? A carta disse tudo.
aí terminamos aqui o caso de um ateu. Amanhã continuamos. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã, muita paz a todos. Com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Já disse isso, sim, disse agora. Até lá.